Voltando aqui para Joislane, mas já tem áudio aqui para ela. Vamos lá, solta o áudio. Marília, eu queria perguntar para a doutora se para carimbar a procuração, que eu tenho que ter uma procuração para tirar a aposentadoria da minha mãe, tem? Aí, na hora que eu estava resolvendo, entrou em greve. Essa parte aí está funcionando ou greve geral? Olha só, essa parte de cadastrar a procuração pública para ela poder receber, ela pode fazer isso através do meu INSS. Ah, é? Então, olha. Então, ótimo, olha, né? se você não souber acessar o meu INSS, o site ou o aplicativo, você pode entrar em contato com um advogado e ele pode resolver isso para você, tá certo? Que é para inserir a procuração no sistema. Isso pode ser feito através do meu INSS. Muito bem, vamos lá. Manda áudio pra gente que fica melhor até da gente entender vocês, tá? Solta o próximo áudio, vai. Oi, bom dia, me chamo Jane. Gostaria de saber se ainda tem uma perícia marcada, que a empresa marcou para mim. Estou grávida e com problema de coluna. Será que vou ter direito? Olha só, Joana, como eu falei para a menina que também tinha essa perícia na segunda, provavelmente você não vai conseguir realizar porque o INSS está em greve. Se na segunda-feira ele ainda estiver em greve, eu vou te pedir para telefonar para o 135 ou remarcar essa perícia através do meu INSS, seja o aplicativo, seja o site, tá certo? E em relação a saber se você vai ter direito ou não, só o médico ele vai poder dizer isso. Mas eu te digo uma coisa, caso o INSS negue esse direito a você, você pode entrar em contato com um advogado e aí você pode acionar a justiça para isso, tá certo? Outra coisa que é importante falar, você me disse que é empregado, que foi que a empresa que marcou para você. Por enquanto que você não consegue realizar a perícia, é responsabilidade da empresa cuidar de você, tá certo? Mesmo que depois ela desconte esse valor que pagou acima dos 15 dias, mas assim, eu só quero te dizer que grávida você não pode ficar à mercê de uma situação, de ficar em casa sem receber, então tem bastante cuidado com isso. Exatamente, tem que fazer uma negociação aí com a empresa, né? Para que ela sustente até o recebimento do benefício. Exatamente. Vamos aí, mais um áudio. Bom dia. Bom dia. E as mulheres que estão para dar entrada no auxílio maternidade, como é que se faz com essa greve do INSS? E agora? Então, eu não sei se essa mulher ela é empregada ou não. Se ela for empregada, não vai ter problema, porque quem paga o salário maternidade, a priori, é o empregador. Por quê? Ele paga o salário maternidade e depois ele compensa com o pagamento que ele faz ao INSS, tá certo? Isso. Então, se ela for empregada, excetuando a doméstica, é assim que funciona. E se ela não for empregada? Se ela não for empregada, vai solicitar. Essas solicitações continuam sendo feitas através do 135 ou do site do aplicativo do meu INSS e talvez ela tenha um problema na demora, né, da análise. E aí eu digo a vocês assim, a gente está com esse problema de demora há bastante tempo, não é de agora, entendeu? Então, além da demora habitual, a gente ainda vai encontrar um pouco de demora na greve. Alguns benefícios, eles são até mais fáceis de se tiver tudo certinho, pagamento, carência, né, o número de parcelas pagas, aí pode ser até que seja concedido de forma mais rápida, que é um pouco mais automático. Mas se tiver alguma coisa que o servidor precisa analisar, aí talvez demore um pouco. Muito bem. Vamos aí, mais um áudio. Solta aí, Janaína. Bom dia, doutora. Me tira uma dúvida. Eu fiz um empréstimo da minha irmã. Ela é aposentada. E parcelou. E a moça falou para mim que já foi tudo liberado, o banco e tudo, só que falta o INSS liberar. É alguma coisa assim, que só vai ser liberado a partir de segunda-feira. Eu queria saber se realmente é verdade ou se tem alguma coisa que deu errado na documentação e não estou entendendo muito bem, não. Olha só, se eles te disseram que vão liberar, eu acredito que deu certo e eles vão liberar sim, tá certo? O que é que acontece? Quando a gente faz um empréstimo relacionado com um benefício previdenciário, o INSS ele precisa ratificar, confirmar
esse empréstimo, tá certo? Por quê? Porque esse dinheiro vai sair do benefício dele. Então, ele vai conferir para ver se as assinaturas são iguais. Porque se ele descontar do benefício, Marília, e a pessoa chegar dizendo assim, olha, não fui eu que fiz o empréstimo, a INSS, e provar que não foi, porque a assinatura está diferente, os documentos são diferentes, a INSS ele vai ter que restituir a parte lesada. Então, ele vai ter um prejuízo. Para evitar esse prejuízo, ele faz uma análise dos documentos. E talvez a demora tenha sido essa, na análise desse documento, dessa documentação. Muito bem, vamos lá. Solta aqui no telão. Próxima. Meu pai faleceu dia 26 de janeiro. Minha mãe, deve ter sido, já deu entrada na pensão. Com quanto tempo ela vai começar a receber? Infelizmente, eu não posso dizer uma data certa, porque o INSS ele não tem ele não dá uma... A gente não tem como prever o tempo. Seria nem por conta da greve, seria mais por conta Além da greve, já existe uma demora habitual. Pensão por morte é um benefício, assim como salário de maternidade. Se tiver tudo certinho, olha, rapidinho. Casamento, juntou prova de que nos últimos 2 anos estavam juntos, porque isso é bem importante. Doutora, e que prova eu junto para provar que eu estava junto com ele 2 anos? Olha, fotos não são tão fortes, mas são provas. Um comprovante de residência no nome de um e outro no nome do outro, no mesmo endereço, é também bem importante. Dependência em cartão de crédito, em plano de saúde, tudo isso faz com que você prove que estava com o falecido na data do óbito. Isso é bastante importante para juntar, sabe, Marília? Então, estando com todos os documentos certinhos, a pensão por morte ela tende a ser rápida. A gente tem pensão por morte que sai em 15 dias e a gente tem pensão por morte que demora 3 meses, 4 meses para sair. Então, infelizmente, a gente não tem como dar uma regra e dizer, olha, em tanto tempo vai estar pronto. A gente não tem como dizer isso. Muito bem. Vamos lá? Mais um áudio, por favor. Bom dia, tenho 20 anos de contribuição ao sindicato e quebrei a perna e tenho 6 parafusos e uma placa. Tem direito? Olha só, eu acho que ela deve estar falando como agricultora, né? Porque ela falou que paga ao sindicato. E então, se você exerceu agricultura e você estiver incapacitada de voltar a exercer, você tem sim direito a um benefício por incapacidade, tá certo? Mas para isso a gente tem que avaliar a incapacidade. Você vai dizer, mas eu fiz cirurgia, coloquei parafuso. Em raros casos a pessoa consegue se reabilitar, né, e voltar a trabalhar, outros não. E quem tem que decidir isso, quem tem que avaliar isso é o perito médico, seja do INSS e o INSS negando o perito médico da Justiça. Exatamente, muito bem. Tem mais alguma aí, Janaína? Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Marília, bom dia. Sendo representante de uma pessoa que tem BPC Loas, só que já foi dada entrada no INSS para tirar o representante legal desde o dia 4 e até agora não foi retirado, só diz que está em análise. Como é que pode se resolver? Desde o dia 4 de abril, se for ainda é pouquinho tempo, certo? Eles realmente têm um prazo maior para analisar. E como eu te disse, o INSS ele está em greve, então talvez demore mais um pouco. É interessante você perguntar a um advogado e conversar com um advogado, porque ele vai te explicar como resolver. Porque assim, o que acontece, Marília, se foi 4 de janeiro, 4 de fevereiro, é bastante tempo, ele tem sim como resolver isso judicialmente, certo? Mas se foi agora pertinho. Mas se foi agora pertinho ainda não, porque não tem o prazo de revisão, isso. Então, tudo certo. Vamos lá, mais uma pergunta no telão. Bom dia. Faz mais de 5 anos, deve ser, dou entrada no benefício do meu filho e o INSS pela segunda vez desmarca. E aí, o que será que está acontecendo? Olha só, será que essa desmarca, eu desmarcar, será que é a perícia? Ela falou filho, então imagino que seja o LOAS. Você está dando entrada para o seu filho. Se for a questão da perícia médica, elas realmente vão ser remarcadas agora por causa dessa greve. Não sei se o fato de terem desmarcado foi antes da greve ou depois, certo? Se foi depois da greve, se foi depois do dia 23 de março, isso realmente está acontecendo. Os peritos, na verdade, pararam dia 30. Então, se foi depois do dia 30, Marília,
é o que está acontecendo, né? A gente não tem como fugir da greve. Ok, vamos lá, mais uma. Marília Lima, bom dia. Eu quero saber quem tinha o programa da Lua e foi cancelado. E a gente já deu entrada com advogado. E já foi para Brasília e ainda não me disseram nada. E aí? Eu já vi que está encaminhado, entrou na justiça, foi como ela disse que foi para Brasília, eu acredito que esteja em grau de recurso já em Brasília e tem realmente que esperar a decisão. O que é que está acontecendo com esses LOAs, Marília? Muita gente que recebe benefício de prestação continuada ou esquece de atualizar o CAD único, ou não apresenta essa atualização INSS e acaba tendo benefício suspenso, certo? Isso é uma coisa. E como é que eu faço para resolver, Joeslane? Super simples, nem precisa, a maioria das vezes, de ação judicial. Vai até o CRAS, atualiza o CAD único, comprova isso no INSS e eles vão restabelecer o benefício e pagar, inclusive, os atrasados, sem nenhum ônus para o segurado, para a pessoa que recebe o LOAS, para o beneficiário. Agora, tem também a possibilidade dele ser cessado. E quando é que isso acontece? E está acontecendo muito. A gente tem muitos casos em que estamos judicializando, porque algumas pessoas do membro do grupo familiar começaram a trabalhar. Então, assim, às vezes, olha, meu filho recebia LOAS, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Não é suficiente para dar conta dos gastos que eu tenho por causa da doença ou deficiência do meu filho, mas o meu benefício foi cessado. Aí, o que é que você tem que fazer? Primeiro, procurar um advogado para ele fazer a defesa administrativa. Como é que a gente vai fazer essa defesa? Juntando provas de que o benefício é essencial. Juntando provas de que existem gastos extraordinários com fraldas, com medicação, com necessidade de cuidador. E, então, tudo isso a gente prova através da defesa administrativa. Não deu certo? Vamos para a justiça e a justiça vai avaliar. Eu acho que é o caso dessa senhora. O processo dela já está com o advogado, já está na justiça, inclusive em grau recursal. Agora, realmente, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar a resposta do recurso, tá certo? Muito bem. Aí temos mais um áudio. Mais um áudio aqui pra gente ir pro intervalo, já já a gente volta. Mas solta aí, mais um, vai. Bom dia. A mãe do meu filho faleceu. Aí ele, como ela faleceu, ele ficou com 19 anos. Só que ele pegou só um ano de INSS, né? Só um ano, até 20 anos, tá certo? Durante só um ano ou é mais tempo de pensão que ele pega? Então, a pensão por morte previdenciária para o filho, ela é deixada até os 21 anos de idade. Então, acho que é por isso que ele falou um ano, deve ter sido um ano e alguns meses. Mas se ele requereu próximo ao óbito, ele vai receber até os 21 anos exato. Completou 21 anos, no dia que ele completar, a pensão é cessada. Realmente, não é... Se quando ela tivesse falecido, ele tivesse 10 anos, ele ia receber por 11 anos. Se ele tivesse um ano, ele ia receber por 20 anos. Mas como ele tinha 19, ele recebeu por menos tempo. Realmente é até os 21 anos e só existe uma possibilidade de prorrogação, que é quando esse filho, ele adquire uma invalidez até completar os 21 anos. Deus o livre, eu espero que seu filho seja extremamente saudável. Mas se Deus o livre acontecer alguma coisa, ele se acidentou, sofreu um acidente de moto, de carro, e ele não pode trabalhar por causa disso, ele ficou incapaz de trabalhar, aí ele pode receber a pensão por morte até cessar essa incapacidade. Muito bem. Por falar em pensão, né, uma pessoa que, às vezes, filho, né, que falou em filhos, né? Tem filhos que recebem, quando o pai ou a mãe morre, fica com a pensão, geralmente, do pai ou da mãe, por exemplo, né? E aí ela fica pro resto da vida, mas ela não pode casar, porque se ela casa, ela perde a pensão. Explica um pouquinho sobre isso para quem está em casa, porque tem gente, né, que eu mesmo tenho uma prima que ela recebe do pai o resto da vida. Eu mesmo quero casar não, senão eu vou perder uma pensão boa. Isso acontecia muito antigamente com os militares. Exato. Porque existe na previsão dos militares essa possibilidade, mas isso não existe mais. Não existe as pessoas que os militares de agora, eles não conseguem mais deixar para as filhas uma pensão vitalícia, mas acontecia muito e muita gente recebe, até aquela Maite Proença, muita gente falava sobre ela, porque ela também tem uma pensão militar e ela recebe até o final da vida. E ainda existe algumas pessoas
que recebe mesmo casando. mesmo? É porque teve um período em que, se o militar contribuísse com um valor a mais, a filha dele teria direito, a filha mulher, né? Teria direito a receber até o final da vida, mesmo casando ou passando em concurso público. Então existe essa exceção, são pouquíssimas pessoas, mas houve um período em que isso realmente aconteceu. Hoje não mais. Tá aí, viu, minha gente? Então, muito bom, né? Esse assunto de hoje foi bom que a gente esclareceu aqui até sobre a questão da greve. Então, deixando aí bem claro que a gente tenha calma, né? Tenham calma que a greve uma hora vai acabar, tá com a gota, né, Josiane? E se for muito urgente, procurem um advogado, vamos Exatamente. acionar a justiça, porque o que não pode é o segurado ou o requerente, o beneficiário, ficar prejudicado por causa disso, tá certo? Exatamente. Obrigada, viu, minha amiga? Muito obrigada pelo convite, Marília. Olha aí, vamos a um pequeno intervalo, eu volto já, não sai daí não.